Amém, meus irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome dele. É o momento agora de nós aprendermos um pouco mais das Sagradas Escrituras, um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você está preparado? Então, vamos lá. Convido você, então, a abrir a sua Bíblia. Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 16. Apenas esse versículo. Romanos, capítulo 8, versículo de número 16. Diz assim a palavra do nosso Senhor. O próprio Espírito, observe que esse Espírito é com letra maiúscula, então significa que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu vou repetir. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Oremos uma vez mais. Pai, eu te rendo graças, eu te louvo, bendigo, adoro e glorifico o teu maravilhoso e sublime nome. Neste momento tão especial e tão maravilhoso, onde nós aprenderemos juntos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Portanto, Pai, abençoa este momento tão precioso, tão maravilhoso, de aprendizado, mas que possamos não somente aprender, mas entender, compreender e praticarmos tudo aquilo que o Senhor irá nos ensinar nessa noite. Tira de nós, Pai, toda distração, toda preocupação, que a nossa mente, alma e coração estejam cativos a tudo aquilo que o Senhor irá nos ensinar nessa noite, para a honra, glória e louvor do teu santo e do teu poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. A carta aos Romanos aparece em uma apresentação completa e ordenada das mensagens do apóstolo Paulo, pois ele a divide em duas partes principais. Na primeira, que vai do capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 11, versículo 36, o apóstolo mostra que todos, judeus e não judeus, precisam de salvação. É como está escrito lá, por exemplo, em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos, outras versões, carecem da glória de Deus. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça que nos traz a cada dia mais para perto desse Deus vivo e maravilhoso que está comigo e que está contigo aí, meu irmão, em sua casa, aí também na sua casa, viu, minha irmã? Creia nisso. E na segunda parte, que vai do capítulo 12, versículo 1, ao capítulo 15, versículo 13, mostra como os cristãos devem tratar uns aos outros e também quais são os seus deveres para com as autoridades que lhes são constituídas. Porque o próprio Paulo, escreve lá em Romanos 13 que toda autoridade foi constituída por Deus. E nós, como cristãos, de fato e de verdade, devemos obedecê-la. Por isso, é lícito nós orarmos, por exemplo, pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente, mesmo eles talvez não sendo ainda do nosso meio. Mas nós, como cristãos, somos chamados sempre para abençoá-los em todo o momento. Ao olharmos esse versículo, nos remete um famoso ditado que você já ouviu inúmeras vezes, que diz assim que todos são filhos de Deus. Essa expressão muito conhecida, muito corriqueira, que diz assim que todos são filhos de Deus. Mas a palavra nos ensina nessa noite que o quê? Que o próprio Espírito, ou seja, com letra maiúscula. Então, o primeiro ponto que nós devemos entender
é fazer outra pergunta para você. Então, todos são filhos de Deus mesmo? Não. Lá em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, o apóstolo João declara assim: ele falando de Jesus, veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, e aí você presta atenção, está prestando atenção? O receberam, o deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, o que isso representa para nós? Somente aquele que reconheceu, ou que reconhece, ou que reconhecerá Jesus como Senhor e Salvador é adotado como filho de Deus. Então essa expressão, então por enquanto, vamos dizer assim, os ímpios, aqueles que ainda são ímpios, são filhos de Deus? Não. Mas aqueles que têm um compromisso firmado com o Senhor e são que a morada do Espírito, aí sim o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Nós somos, no primeiro momento, justificados, e a justificação que nós cremos, na primeira obra da graça, segundo a doutrina da Igreja do Nazareno, na qual nós pertencemos, onde a justificação que é? Aquele pleno perdão que o Senhor concede a todos os filhos. Também nós somos regenerados, Ele nos dá uma nova vida. E também nós somos adotados por esse Deus vivo e todo-poderoso. Um Pai que é maravilhoso. E como nós falamos agora há pouco na oração intercessória, que nós inclinamos, trazemos Ele para perto, suplicamos e Ele inclina os ouvidos dele a todo momento, na minha e na sua vida. Portanto, meu irmão, não abandone o seu Pai. Não abandone o seu Pai Celestial que vivo está. Estamos agora entrando na metade deste ano, um ano difícil, eu sei. Nós sabemos que é um ano difícil sim, mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Deus é bom que as suas mãos nunca estarão encolhidas que não possa te assistir, e nem os ouvidos tampados que não possa te ouvir, como diz a palavra. É esse Pai Celestial que quer que você tenha um relacionamento vivo e verdadeiro todos os dias. Todos os dias. Portanto, ser filho dele, ou seja, ser filho de Deus é um grande privilégio. Deus, irmãos, é o melhor Pai que existe. É como ele diz lá no profeta Isaías, no capítulo 49, pode uma mãe esquecer de um filho que acabara de nascer, ou que ainda mama? E aí, não para aí, né? A passagem, e continua dizendo, estas poderão até esquecê-lo, mas eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de você. Ele não se esqueceu de você, meu irmão. Ele sabe qual é a sua luta, Ele sabe qual é o seu problema, e Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Olha que Deus Todo-Poderoso, que Pai amoroso, que Pai bendito, que deu o seu Filho por cada um de nós. Como nós temos aprendido aos domingos de manhã, outrora nós éramos o quê? Filhos da ira, da desobediência. Mas depois lá em Colossenses, fantástico, lá, capítulo 1, versículo 3, diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. É esse Deus vivo e verdadeiro que está comigo e que está contigo aí, meu irmão, que fala para você não abandoná-lo jamais. Dias difíceis sim, dias que as pessoas não se conscientizam de usarem suas máscaras, de manter o distanciamento, sim, mas permaneça fiel na presença desse Deus maravilhoso, permaneça fiel na presença desse Deus vivo e verdadeiro, que está conosco por meio de quê? Por meio do seu Espírito, que é santo, que é poderoso, que nos abençoa dia após dia. Ele ama a cada um de nós e cuida de cada um dos seus filhos. Faça agora, nem esse, como eu disse agora, né? Hoje é
o segundo dia do mês, mas faz uma pequena reflexão, né? Poderia até dizer, faz um pequeno flashback de tudo que você já passou até aqui. Aí você vai falar assim, pô pastor, aí você pegou pesado, hein? Não, mas veja o cuidado dele, a bondade dele. Veja o quão bom ele tem sido para com você, meu irmão. Veja o quão bom ele tem sido. Mas pastor, eu entro numa luta, saio de uma luta, eu entro numa luta, saio de outra luta. Mas Deus é conosco, irmão. Deus é conosco, irmão. Se nós olharmos para as Escrituras lá no Antigo Testamento, você acha que, como eu sempre digo, né? A gente conhece o fim da história. Mas imagine você nessa situação. Por exemplo, né, me vem ao coração agora a história de Josué, onde Josué foi só, vamos dizer assim, convidado a substituir um dos maiores líderes que a história teve, Moisés. Você acha que ele não tremeu na base? Você acha que ele não ficou em situação difícil? Ficou, claro que ficou. Imagine, porque uma coisa, como eu sempre digo também, é sermos liderados. Outra coisa é nós a se liderarmos, ou estarmos à frente, né? É isso que eu quero dizer. Mas aí, Deus fala o que para ele? Ser forte e corajoso. Assim como eu fui com Josué, eu serei contigo. Perdão, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Ei, meu irmão, ei, minha irmã. Deus está falando para você ser forte e corajoso. Não abandona esse Pai maravilhoso. Não abandona a sua santa e doce presença. É claro que às vezes chegamos, né, na presença do Senhor, às vezes chegamos na igreja tão cansados, assim, com tantas adversidades, mas às vezes ao orarmos, ao buscarmos, ao estarmos na casa dele, sentimos uma paz tão grande. Tão grande. Por quê? Porque o nome dele também é Jeová Shalom, o Deus de toda a paz. De toda a paz, meu irmão. Portanto, permaneça fiel. E Ele cuida de cada um de nós. E tem nos cuidado até aqui, irmãos. Tem nos cuidado até aqui. Porque Ele nos ama e nos quer para perto dele todos os dias. Portanto, permaneça fiel. Permaneça fiel. Como diz lá também o próprio apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Deus não chamou nenhum de nós para sermos derrotados, mas nos chamou para que junto com Cristo sejamos mais do que vencedores. Oh Deus Todo-Poderoso, que está comigo aqui nessa noite, mas que está contigo aí, para te dizer todas essas maravilhas. E tem mais, olha só, nesse mesmo capítulo 8, que é considerado pelos teólogos, né, os estudiosos da palavra, o maior tratado neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, a respeito do Espírito Santo. Nos versículos anteriores a esse 16 que nós lemos agora, no versículo 14 e 15, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Ou seja, Pai querido ou Paizinho querido, depende a sua versão aí. Primeira coisa que nós temos que destacar: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, o que isso representa em nossas vidas? Aqueles que têm um compromisso de viver em santidade. Em santidade, incontaminado do mundo, separado de todas as adversidades. Por exemplo, não precisa usar máscara não. Não, ainda nós precisamos. Não precisa ter distanciamento, ainda precisa. Ou aquele que é guiado, aquele que sabe que alguma coisa está errada, ele fala: não. É como o próprio Jesus nos ensina, né? Que o seu sim seja sim
e o seu não seja não. Que se resguarda, que tem uma vida de busca, de entrega. E é isso que a palavra nos ensina. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, não respondem uma afronta, por exemplo. Às vezes é afrontado, só olha, lembra de Estevão, lembra do próprio Cristo e fala: perdoai-vos, Pai. Eles não sabem o que dizem. E não julga. Não tem um espírito de julgamento, pelo contrário, mas é guiado pelo Espírito de Deus. Ou seja, quem é salvo tem Jesus em seu coração, e Deus torna o seu Pai. O seu Pai. Porque não deu um espírito de escravidão, não. O próprio Paulo mesmo diz lá em Gálatas que ele nos chamou para a liberdade. Ou como o próprio Jesus fala: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres em Cristo Jesus, irmãos. Livres, não estou dizendo que você pode fazer isso e aquilo, não. Mas a liberdade de podermos andar retamente, de andarmos retamente e sermos o que Ele propõe para nós todos os dias: sermos luz do mundo e sal da terra. Porque não adianta, né? Por exemplo, que acontecer alguma coisa errada, falar: tá vendo? Esse é um filho de Deus. Esse é o filho de Deus. Porque há muitas pessoas, como eu disse agora há pouco, que nos afrontam diariamente. Vamos ver se realmente ele é filho de Deus? Vamos ver se de fato, de verdade, ele é filho de Deus? É claro que às vezes chega alguma situação extrema, né? Todos nós conhecemos nosso limite humano. É isso que eu quero dizer, essa extremidade é assim. Por exemplo, me vem ao coração agora também Charles Spurgeon, que eu sempre cito, né? Gosto muito do pastor Charles Spurgeon, das suas pregações e tudo mais. E muitos às vezes o criticavam porque ele era fumante, né? Na visão dele, enfim, não entraria nessa particularidade, mas ele diz assim: mas senhor Spurgeon, nós sabemos que o senhor fuma antes das pregações. E isso não pode, a gente sabe também que não pode. E ele fala assim: o senhor não pensa em parar, alguma coisa assim? Aí ele falou assim: quando chegar no extremo, eu posso até parar. Aí perguntar: mas o que seria o extremo para você? O extremo para mim é quando eu fumar 2 cigarros por culto, por exemplo. Ou seja, nós reconhecemos o nosso limite, mas quando nós somos guiados pelo Espírito, nós começamos a desenvolver o fruto do Espírito, que é o amor, desenvolvido na bondade, na fidelidade, na mansidão, na benignidade, na bondade, na fidelidade. Como está escrito lá também, lá em Gálatas 5, 22 e 23, irmão. Depois, se você quiser, pode ler aí. Então, o que compete a nós? A sermos guiados pelo Espírito de Deus em tudo. E aí as pessoas: puxa vida, olha. Porque o nosso papel, irmãos, entendam também, nesse momento, nessa noite, é sermos filhos de Deus aonde formos. Aonde formos. Sermos o que? Um testemunho vivo e verdadeiro das maravilhas que o Senhor tem feito em nós e através de nós. É ter a nossa confiança firmada com Ele todos os dias. Podemos chorar? Sim. Não estou dizendo que você... então, pastor, você está falando que a gente não deve chorar? Deve chorar, sim. Deve se entristecer, sim. Aborrecer, sim. Mas isso não deve ser o principal. O principal é o quê? Sermos guiados pelo Espírito. É sermos reconciliadores, irmãos, e não acusadores. Ver uma situação está assim, está difícil e tal. O caminho é esse. Mas e se ninguém ouvir? Às vezes acontece, né? Uma situação assim. Mas não me ouve. Quanto mais eu falo, menos me escutam. Menos me ouvem, né? Existe mesmo. Mas o que você pode fazer é dobrar os seus joelhos e falar: Pai, essa situação está diante de Ti.
Essa situação, esse problema, essa adversidade está diante de ti. É como o salmista, né? Davi diz, né? No Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho. Ou seja, o caminho aqui é também uma situação. E como filho de Deus, opa, já entreguei. Por exemplo, essa caneta aqui, ó. Suponha que essa caneta seja um problema, uma dificuldade. Está aqui, Senhor, ó. Nas tuas mãos. Como filho de Deus, eu vou entregar e respeitar, mas está aqui, Pai. E entregar de verdade, não entregar mais ou menos, entreguei, mas vou pegar de novo. Não. Entregou. Isso é ser guiado. Isso é ser ensinado pelo Senhor. E ensinar a outros com o exemplo e também com a conduta. O exemplo arrasta multidões, como diz a palavra também. Portanto, fique firme, fique fiel a esse Deus vivo e todo-poderoso. Olha também o que diz lá o próprio Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 9, o trecho do Sermão do Monte, mais exatamente até das bem-aventuranças, dos felizes, que ele diz assim, ó, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, os pacificadores têm paz com Deus. Não vivem brigando com Deus. Não vivem contendendo com Deus, brigando, né, dizendo blasfêmias contra Deus. Não, mas tem paz com Deus, tem comunhão com Ele. E aqui digo comunhão na essência da palavra, ou seja, uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de consagração. Isso é ter paz com Deus, é ter intimidade. Cria um relacionamento realmente de pai que ele é para filho. Um relacionamento que ele busca. Por isso que ele mesmo diz, né, através de Jesus, lá em João 4, como nós conhecemos a passagem, né, que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É isso ter paz com Deus, irmãos. Puxa, você está passando uma adversidade tamanha e tal, e você fala, o meu refúgio vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. É assim, irmãos. Isso é ter paz com Deus. E como a gente sempre diz também, e eu repito mais uma vez nessa noite, aquele que tem uma vida de oração, por exemplo, é diferenciado. Porque a maneira como ele trata Deus, ele vai tratar as pessoas. Porque não adianta ter uma vida de oração e ter outro comportamento. Não. Ele tem a paz com Deus. Uma paz que o mundo não dá, mas uma paz que excede todo e qualquer entendimento. E as pessoas veem, puxa, esse aí é de paz. Quantas vezes, né? Por exemplo, desculpa eu pegar eu como exemplo agora, mas quantas vezes eu chego aí, Diegão, né? Alguns me chamam de Diegão, certa feita, eu fui num aniversário, já vai fazer quase 2 anos já, onde fazia anos que eu não via muitos amigos, né? E aí, conversa vai, conversa vem, e esse amigo falou assim, pô, Diegão, você é de paz, irmão. Sempre que a gente via você é de paz. Ou seja, o que isso representa? Nós devemos ser paz, irmãos. Nesse mundo caótico, transtornado há 1 ano e pouco aí, há 15 meses, 16 meses, enfim, em função da pandemia que ainda estamos vivendo, infelizmente, mas logo, em nome de Jesus, ela irá embora, mas sermos de paz. Vamos lá, irmão, é assim, irmã, é assado. Apontarmos o que? O caminho. E se eles têm a paz com Deus, eles semeiam por todos os lugares, em toda e qualquer situação. Seja da mais simples ou da mais complicada, se é assim que eu posso dizer. Da mais simples ou da mais complicada. Semeia a paz. É como a gente às vezes diz um pouco, esse aí
Isso aí é de boa, isso aí não esquenta a cabeça para alguns, né? Não, mas porque tem a paz. Né? Me lembro do nosso irmão Tranquilino estiver conosco nessa noite, Tranquilino, Deus te abençoe, meu irmão. Mas um homem sereno, calmo, tranquilo, como o próprio nome dele diz, né? Mas que semeia a paz. Você olha assim, você vê o quê? A paz. É assim que nós devemos ser. Pessoas que promovem a paz. Pessoas que promovem a união. Pessoas que promovem a reconciliação. Pessoas que promovem o perdão. Isso é ser um filho de Deus autêntico, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Ele quer para mim e quer para você nessa noite, meu irmão. E também por toda a nossa vida a partir deste momento. É ser pacificador o tempo todo. E para nós terminarmos, olha só, está escrito lá em Gálatas também. Capítulo 3, versículos 26 e 27. Olha só. Diz assim: todos vocês, olha, são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Oh, que bênção! De Cristo se revestiram. Ou seja, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. É por isso que o autor aos Hebreus nos ensina que a fé é o firme fundamento. E sem fé é impossível agradar a Deus. O que traz para nós? Fazer parte da família de Deus é o privilégio de todo o crente. De todos nós, irmãos. É como nós aprendemos semana passada, que a família é lugar de redenção. Então o apóstolo Paulo nos ensina neste ponto aqui, mediante a fé, ou seja, para todos aqueles que o reconhecem Cristo como Senhor e Salvador. É importante esse reconhecimento. É quando nós, no culto presencial, por exemplo, fazemos um apelo, quem quer reconhecer? E não é um reconhecimento meramente assim como um presente, como eu sempre digo também, que você recebe, obrigado. Não, é um presente para toda a vida. E você, conduzido pelo Espírito Santo, pela ação direta de convencimento do Espírito Santo, e você prontamente, voluntariamente, obedientemente ao Senhor, você levanta a mão e fala: eu quero esse Senhor, eu quero esse Salvador. E é isso que Paulo está dizendo para nós agora. E a partir desse momento, Cristo revestiu a sua vida. Ou seja, a partir desse momento você tem uma vida plena, você tem um livre acesso. Você, claro, poderá passar dificuldades, sim, mas você é de Cristo Jesus. Você já não pertence mais às trevas. Virão provações, virão lutas, virão dificuldades, mas você se revestiu de Cristo. Você se revestiu da plenitude de ser filho do Deus vivo e verdadeiro. E é isso que Ele quer para nós. E é isso que Ele quer para a sua igreja. Que cada vez mais pessoas se rendam a Ele, se reconciliem a Ele, que amem a Ele verdadeiramente e que tenham aliançado as suas vidas a cada dia mais. Portanto, meu irmão, minha irmã, não desista dele jamais. Como eu disse anteriormente, e o Espírito toca meu coração para falar de novo, não desista jamais. Não desista jamais. E para nós terminarmos, olha só que diz lá no versículo 13 desse mesmo capítulo 8, que nós não lemos, mas leremos agora, que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O apóstolo Paulo deixa claro: viver segundo a carne é viver segundo o pecado, segundo seus próprios desejos desenfreados.
mas aquele que é guiado pelo Espírito viverá para sempre. Ou seja, nós que somos filhos de Deus, logo, em breve, voltaremos para a nossa casa. Nós voltaremos, é como o Billy Graham dizia, né? O cristão verdadeiro, o filho de Deus, não morre, ele apenas muda de endereço. Deus Todo-Poderoso, é esse Deus maravilhoso que quer que você seja filho dele. E como nós cantamos, né? Às vezes, né? Como eu sempre digo, a gente às vezes não repara, não observa as letras que diz assim, que nós não olharemos as circunstâncias, não olharemos as dificuldades, mas olharemos para o seu amor. Portanto, meu irmão, seja guiado, como nós lemos no versículo de número 14, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Permita todo momento, em todo instante, em cada situação, ser guiado pelo Espírito de Deus. Se você já está permitindo, permita ainda mais. Se você ainda não tem deixado o Espírito, a partir desse momento você possa fazê-lo, para que ele possa ser exaltado e glorificado em sua vida, e que outros possam chegar à presença desse Pai amoroso, desse Pai celestial, que é vivo, que é verdadeiro, que é único, que é poderoso, que é glorioso, que é majestoso. Eu poderia passar a noite inteira avistando. Por quê? Porque nós o amamos. E não somente são palavras, não, mas são atributos que ele o é. E nós falamos porque nós o adoramos verdadeiramente. É o momento agora, então, irmãos, de nós orarmos. Agradecemos a ele por essa preciosidade que ele nos presenteou nessa noite. E ter a certeza que nós somos filhos de Deus. Não para sobrepujarmos os outros, ou seja, para acharmos que somos melhores. Mas como filhos de Deus, temos as nossas obrigações, sim. Nossos deveres também. Mas que nada disso nos exalte, pelo contrário. Que exalte a ele, que glorifique a ele. E que ele a cada dia mais seja entronizado e adorado. Amém? Convido você então neste momento a fechar os teus olhos, curva a tua cabeça, para que nós possamos orar e bendizer o nome desse Deus vivo e todo-poderoso. Oremos então. Pai amado, Pai bendito, eu quero te louvar, te bendizer e glorificar o teu santo e poderoso nome. E te agradecer, Deus, por mais essa noite tão especial e tão maravilhosa que o Senhor nos presenteou, Pai, de sermos teus filhos amados, teus filhos que andam de maneira obediente, de maneira verdadeira, graciosa. Por isso, Senhor Deus, receba o nosso culto que fizemos a Ti. Receba, Pai, as nossas orações, as nossas lágrimas, se porventura elas rolaram dos nossos olhos. Receba os nossos louvores. Receba também, Senhor Deus, a nossa adoração, Pai. Aliás, receba tudo o que fizemos nessa noite. E que o Senhor se agrade a cada dia mais de nós e que possamos ser filhos da Tua luz e sermos guiados dia após dia pelo Teu Santo Espírito. Eu também quero orar por este e por esta, que porventura possa estar te reconhecendo agora como o Senhor e Salvador das suas vidas. Peço a Ti, Pai, como assim o Senhor me recebeu os meus irmãos, com toda alegria, com todo amor, o Senhor receba esses meus irmãos que Te reconhecem agora como Senhor e Salvador. E que todos nós possamos nos fortalecer em Tua presença, hoje e para todo sempre. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Levanta as suas mãos aos céus e receba a bênção que vem do Senhor, assim como está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21, que diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo,
A quem seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome dele. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos que estiveram conosco nessa noite. Desejo a todos uma ótima, preciosa noite de descanso. Lembrando que amanhã, às 16 horas, a nossa sala de oração e às 20 horas, o nosso programa Conectados. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Em nome de Jesus.